Agora, vacância. A vacância é basicamente o contrário do provimento. O provimento é preencher o cargo. Vacância, o cargo vai ficar vago. E quando é que vai ocorrer? Na exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. Quero ver se vocês estão prestando atenção. Tem duas formas de vacância aí que também são formas de provimento. Quais são? Tem dois aí que também é forma de provimento. É forma de vacância e forma de provimento. Promoção e readaptação. Muito bem, vocês estão bem afiados aí. E eu vou já explicar o porquê, que na prova pode perguntar. Promoção e readaptação são tanto forma de vacância como forma de provimento. Está aqui os dois danados aqui, os dois bonitinhos. Vou voltar no mapa mental aqui da readaptação para explicar o porquê, né? O servidor A, ele ocupava o cargo A. E aí, ele foi readaptado para o cargo B. Então, nesse caso, ocorreu aqui o provimento, né? O cargo B foi provido pelo servidor A, ocorreu o provimento. Só que ele deixou o A vago, né? Por exemplo, o carteiro. O carteiro deixou de ser carteiro. Então, ele deixou o cargo A vago. Ocorreu a vacância aqui do cargo. E ele foi ocupar outro cargo. Ocorreu o provimento desse outro cargo. Por isso que a readaptação é tanto forma de provimento como forma de vacância, igual a promoção. Exatamente, Alda. Quando você readapta, você deixa o cargo anterior livre e você dá o provimento no outro. Muito bem. Na prova, para não confundir a forma de vacância, tá aqui uma dicasinha. Você lembra de frade PP? Um frade pequenininho aí, ó, do tamanho do professor. Vocês não estão me vendo aqui, mas quem me conhece pessoalmente, não sei se algum de vocês já foram meu aluno no presencial. Pelo nome aí, eu não estou conhecendo ninguém do presencial, não. Não sei se tem alguém aí que... se é do presencial. Então, vocês sabem que eu também sou PP. Alda, na promoção se aumenta de nível deixando o cargo livre. Exato. Aqui assim, ó. Para quem não entendeu o raciocínio da Alda aí. Na promoção, acontece o seguinte. Você está aqui no cargo de classe A, por exemplo, classe B e classe C. Aí, nesse caso, você está aqui ocupando e você é promovido, né? Você passa de classe B. Aqui fica vago, esse cargo aqui, e o B fica provido. Aqui ocorreu a vacância e aqui ocorreu o provimento. Por isso que provimento é tanto forma de vacância, a promoção é tanto forma de provimento como de vacância. Compreendido aí? A Alda é do online. Ah, sim, beleza. Estamos aí. Online e presencial, as duas formas eu acho que são corretas. O aluno tem que estudar da forma que ele acha melhor. Que tem, o bom é online, o bom é o presencial. Não, os dois são bons. Cada um tem a sua vantagem e desvantagem. A vantagem do presencial é que você tem aquele compromisso de ir ali para a aula e tudo. Já a vantagem do online, você assiste no momento que você quiser, teve um tempinho ali, você assiste e pronto. Então vamos lá. FRAD PP. Aí você lembra: falecimento, readaptação, aposentadoria, demissão, exoneração, posse em outro cargo inacumulável e promoção. Beleza. Então, com isso, a gente já resolveu aqui a primeira questão. A gente finaliza aqui a revisão da Lei Complementar 13. Porque o assunto de direito administrativo é enorme. E aqui eu quis fazer um misto de tudo, focar aqui na banca. Não dá para a gente ver a lei toda e todos os assuntos, porque senão seria 10 horas de aula aqui, é um curso inteiro. Então não teria como. E
aqui nessa revisão, eu quero passar para vocês a linha de raciocínio que você tem que seguir, a forma como você tem que estudar e a forma como você tem que encarar a banca. Que a banca FCC, ela está com essa cara agora, uma nova cara. Maria do Amparo, vai sim, é teu replay, vai assistir novamente. Muito obrigado, Aldo, aí, vamos continuar aí, tentando passar as melhores dicas aí para vocês. Então, como eu estava falando aqui, a banca FCC mudou. Se você é da época que escutava banca FCC é a fundação copia e cola, esqueça isso. A banca FCC está mudando o estilo dela. Vanessa, sim, a gente vai ter uma segunda live falando do PAD, porque o PAD é enorme também, né? Então, o que foi visto nessa aula de hoje não vai ser visto na outra. É para ser outros assuntos, né? Possivelmente vai ser na próxima quinta. Não vou garantir, porque vai depender da minha disponibilidade, né? Se vai dar certo, tudo. Mas possivelmente. Então vai ser outros assuntos. Para quem assistiu a primeira, assistir a segunda já com outros assuntos, beleza? Então vamos lá. Segunda questão. Durante inspeção laboratório e fábrica de produtos veterinários, os agentes da administração pública competente constataram em um exemplar a utilização de apreensão de todos os produtos. Não, peraí, eu pulei aqui. Eu fico lendo o comentário e acabei pulando. Segunda questão. Eu procurei questões também que tem a ver com o concurso de vocês. Tá aí, ó. Produtos veterinários, essas coisas, tudo que está na linha de raciocínio do concurso de vocês. Cada questão aqui foi bem pensada para estar nessa aula. Que a banca pode fazer isso. Pegar o dia a dia de vocês. Isso aqui está bem parecido com o dia a dia de vocês. Então, vamos lá. Durante a inspeção laboratório de produtos veterinários, os agentes da administração pública competente constataram exemplar a utilização de determinado insumo não mais autorizado. Em razão disso, lavraram o auto de infração de apreensão de todos os produtos da mesma categoria. Os donos do laboratório insurgiram-se contra a medida que... Então, vamos entender o que aconteceu. Durante a inspeção em laboratório lá veterinário, os agentes da administração constataram, opa, esse insumo aqui não é mais utilizado. Você está utilizando de forma incorreta. Eu vou ter que aprender esses insumos aqui. Então, ocorreu uma aplicação de sanção àquele laboratório. Aí o lance é o seguinte, o laboratório tem algum vínculo com a administração pública? A questão não disse. Então, subentende-se que não tem vínculo. Por quê? Porque se tivesse o vínculo, o gabarito ia mudar. Por conta disso daqui, ó. Aplicar sanções, que o que ocorreu ali foi um aplicamento de uma sanção. Opa, você está aplicando um insumo que não pode mais, eu vou apreender esse insumo aqui. Na fiscalização da vigilância sanitária, opa, isso aqui não pode, vou aplicar uma multa. Aplicar sanções na administração pública pode ser o poder disciplinar ou o poder de polícia, pode ser os dois. Quando é que vai ser o poder disciplinar? Nos servidores públicos, por exemplo, a pena de demissão, de advertência, de suspensão. O servidor público recebeu uma pena de advertência, poder disciplinar. Outro exemplo, aluno de escola pública, presidiário. O aluno recebeu uma punição, poder disciplinar. Presidiário, poder disciplinar, porque tem um vínculo ali com a administração pública. Poder disciplinar interno, sim, tem que existir esse vínculo. Apesar de ser o particular também poder sofrer, mas tem que ser um particular com um vínculo especial. Como assim? Um particular que ganhou uma licitação, que assinou um contrato, que recebeu uma concessão de serviço público. Tem que existir esse vínculo. Então, por exemplo, se um laboratório de veterinário ganhou a licitação para cuidar dos cavalos da Polícia Militar.
E esse laboratório recebe uma punição. Essa punição é de qual poder? Disciplinar ou de polícia? Vamos ver se vocês compreenderam. Vamos lá, ninguém respondeu ainda. Disciplinar. Muito bem. Por quê? Porque o laboratório ganhou a licitação para cuidar dos cavalos da Polícia Militar. Então, agora ele tem um vínculo com a administração. Ele ganhou uma licitação. Então, se ele receber uma sanção, é poder disciplinar. Agora, se não tem vínculo algum, receber uma punição, uma multa de trânsito, vigilância sanitária, multa ambiental, tá tudo a ver com vocês, então possivelmente esse assunto esteja lá na prova de vocês, é poder de polícia. Então vamos aqui agora procurar o gabarito. Muitos de vocês já até acertaram, né? Então, excedeu os limites do poder de polícia. Não excedeu nada aqui. E que demandaria autorização judicial. Não. Um dos atributos do poder de polícia é a autoexecutoriedade, que pode agir mesmo sem anuência, sem autorização do poder judiciário. A gente ainda vai falar disso na aula de hoje. Não poderia ter realizado sem prévia submissão ao processo judicial, o mesmo erro do item A. Letra C. Configurou regulares poder disciplinar. Não. Poder de polícia, disciplinar só se tivesse o vínculo. Constitui regular exercício de poder de polícia pela administração pública. Correto. Cuja atuação pode prever medidas preventivas e repressivas de urgência. Sim, o poder de polícia ele atua tanto de forma preventiva como de forma repressiva. Um exemplo do poder de polícia preventivo, a licença, a autorização. Está prevenindo ali. Quando você tira uma licença para construir, ali é prevenindo. Ó, você tem que fazer tudo isso aqui para a obra dar certo. Licença para dirigir, CNH, está prevenindo um acidente de trânsito. Porque você vai fazer autoescola, vai aprender, vai ter o teste prático. Depois é que você recebe a licença. Da mesma forma, a autorização. Agora, na prova, pode vir lá para vocês a diferença de licença e autorização. Peço que anotem aí. A licença, ela é vinculada. Ela é definitiva. Você ganhou, pronto. E você preencheu os requisitos, a administração vai ter que conceder. Então, a licença é vinculada. Para mim dar uma licença para você, eu elenco lá vários requisitos. Ó, tem que ter isso. Você me trouxe tudo que eu pedi, é vinculado, eu tenho que lhe conceder a licença. Quando você vai tirar sua carteira de motorista, sua licença para dirigir, passou no psicotécnico, passou em tudo, tal, fez tudo corretinho, foi aprovado, a administração, vai ter que lhe dar. Não tem como escolher se vai dar ou não. E ela é definitiva. Você só vai perder se você fizer besteira. Sua CNH, se você não atingir lá mais de 20 pontos, vai ficar pro resto da vida, renovando e pronto. Já a autorização. A autorização é um ato discricionário. A administração vai dar se ela quiser. Ela vai analisar o interesse público. Vai analisar a conveniência e a oportunidade. E a autorização, anote, o prazo é precário. O que é isso? O que é o prazo precário, professor? Prazo precário é o que pode ser revogável a qualquer tempo. Autorização para colocar mesas, por exemplo, sobre as calçadas, sobre as praças. Nesse caso, a administração vai conceder. Tá aí, ó. Você pode botar as mesas. Um barzinho, por exemplo. Mas, durante mudou o prefeito, ou o prefeito não quer mais, ele vai lá e diz, não pode mais. Então, diferente da licença, que o prazo é definitivo, a autorização, o prazo é precário. Beleza? Então, muito cuidado com isso daí. A letra E ficou aqui meio esquisito, né? Mas a gente já sabe que não é
o gabarito. Então vamos lá, terceira questão. O chefe do departamento pessoal de uma determinada autarquia federal, para o bom funcionamento do serviço afeto à sua unidade, editou ato normativo interno, estabelecendo horários para o almoço, respeitando, para tanto, as especificidades da jornada de trabalho de cada subordinado. Justificou o ato na necessidade da unidade contar sempre com pelo menos um servidor. A edição do ato encontra fundamento no poder. Então aqui, tá vendo, como eu falei para vocês, questões da banca FCC. Tem sempre uma historinha. Ela está sempre contando essa história. E você tem que prestar atenção na historinha. Aqui, vamos ver aqui se alguém vai cair na pegadinha da banca. Aqui tem uma pegadinha até boazinha. O chefe do departamento de pessoal da determinada autarquia federal, para o bom funcionamento do serviço afeto à sua unidade, editou ato normativo. Muita gente, quando leu isso daqui, no tempo que foi cobrada essa questão, editou ato normativo, já pensou, poder regulamentar, poder normativo. Baixou a cabeça aqui, não tinha. E aí não, a questão está nula. E não, a pegadinha da banca era essa. Editar ato normativo é do poder regulamentar? Poder normativo? É, mas são atos secundários para dar fiel execução à lei. Aqui a banca falou, editou o ato normativo interno, estabelecendo o quê? Horário de saída para almoço. Ele está apenas regulando. Isso é o quê? É poder hierárquico. Que o poder hierárquico é o quê? É dar ordens, é fiscalizar, é hierarquizar, escalonar, é realmente controlar ali a administração. O chefe vai dizer, olha, você vai para tal setor, você é para o setor tal, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Isso é o poder hierárquico. Então a questão só falou isso, está estabelecendo horário de saída, está apenas organizando ali a casa. Vai ser poder de polícia? De forma alguma. Disciplinar também não, e disciplinar também não. O gabarito ficou aí B ou D. Então, hierárquico, que é próprio da função administrativa e por meio do qual a administração mantém a disciplina e impõe o cumprimento de deveres funcionais. Correto. O item D, hierárquico, no entanto, deixou de ser próprio da função administrativa. Não. O hierárquico ele é próprio da função administrativa, em razão do princípio da eficiência que exclui a ingerência superiores. Nada a ver, esse item D, ele viajou na maionese aí. Portanto, o gabarito é B de bola. E como eu falei, muita gente caiu nessa pegadinha quando foi cobrado. Por quê? Porque o poder regulamentar são de atos normativos secundários pelo Poder Executivo para garantir a fiel execução da lei. A regra, o decreto executivo, e possui como característica não pode contrariar os mandamentos legais e nem inovar no ordenamento jurídico. Com a exceção, decreto autônomo ou independente. Esse pode inovar no ordenamento jurídico. Vou fazer aqui com vocês uma revisão dos 4 poderes administrativos. Cai na prova, você vai lá, interpreta e mata a questão. Por quê? Caiu o poder de polícia lá na sua prova. Limitar direitos, liberdades, propriedades e atividades. O poder de polícia pode fazer isso. Aplicar sanções aos particulares em geral. Poder disciplinar. Aplicar sanções aos servidores públicos e aos particulares com vínculo especial com o Estado. Poder hierárquico. Coordenar, fiscalizar, dar ordens, rever atos, subordinação e hierarquia. E também está dentro do poder hierárquico a delegação e a avocação. Delegação a gente explicou na aula de hoje. A avocação é o contrário de delegar, entre aspas. Por quê? A avocação é o chefe puxando do subordinado. Tem que existir a hierarquia. Poder normativo. Edição de decreto para garantir fiel execução da lei e, de modo excepcional, o decreto autônomo.
Como é isso, professor? Como é esse decreto aí para dar essa fiel execução à lei? É o seguinte, existe uma lei que fala o seguinte, é proibido usar droga. Aí sim, mas o que é droga? Cerveja é considerada droga? Não, de forma alguma. Deus me livre. Não diga um negócio desse, não. Cocaína, maconha é considerada droga? Ficou meio vago, né? Não tinha como determinar. Aí veio um decreto, se eu não me engano, esse decreto é da Anvisa, o Poder Executivo, e disse, não, droga é cocaína, maconha, isso, aquilo, outro. Disse lá o que era droga. Então, o decreto, ele veio para dar fiel execução à lei. Agora eu entendi o que é droga, agora eu sei o que é, pronto. Então, isso que é o poder normativo. É a edição de decreto para dar fiel execução à lei. Com esse mapa mentalzinho aqui, você resolve inúmeras questões de poderes. Por isso, guarde esses mapas mentais aí. Todos eles estão lá postados no Instagram. Pode ir lá, tire print pelo material. Fica complicado. Você pode dar print aí também no material. E pronto. Guarde aí na hora da prova, está revisando, é muito importante. Quarta questão. Olha o tamanho desse enunciado. É o que eu estou falando para vocês. Na prova, se preparem para isso. A dica que eu dou aqui. Resolvo muitas questões da banca FCC. Separa aí o horário de estudo de vocês. Teoria e questões. Para treinar essas questões. Você treinar o seu cérebro, o seu corpo, para uma questão desse. Porque senão você termina aqui, no final, você não sabe mais nem o que está aqui no começo. Então você tem que resolver ir olhando por partes, olhando direitinho, marcando aí, olhando e treinar. Tem que treinar, 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 treinar e muito. Muitas questões. É o seguinte, numa preparação para concurso público, quando você inicia com muita teoria e uma pitadinha de questões. E quando vai chegando perto da prova, você vai invertendo isso. Você vai diminuindo um pouco a teoria e aumentando as questões. Você tem que ter muita prática antes da prova. Sabe por quê? Porque quando você conhece o estilo da banca, quando você entende a forma como a banca cobra, você acerta a questão, às vezes sem nem conhecer tanto o conteúdo. Só em você conhecer o estilo da banca, ir para a banca FCC, o que você tem que treinar? Tem que treinar os enunciados. São grandes, pode ser cansativo. O que tem de aluno, eu estou falando, eu estou dando essa dica para vocês, é porque eu acompanho os alunos há muito tempo, há muitas provas. Eu sou um professor muito assim atuante, eu gosto desse contato com o aluno. E tem muitos alunos que têm meu WhatsApp aí, e entram em contato comigo, e eu entro em contato com eles, como é que foi a prova? Foi, não, professor, estava muito difícil, muito cansativo. E com esses comentários, eu vou preparando essas dicas, essas coisas. E eu falo para vocês, me escutem, treinem muitas questões, porque olha o tamanho do enunciado desse. É cansativo, é igual a prova do Enem. A prova do Enem não é difícil, é cansativa. Por quê? Porque o enunciado é grande. E a FCC está seguindo a mesma linha aí. O enunciado enorme. Tem questões dela que o enunciado é pequeno, mas a maioria, o enunciado é do tamanho do mundo. Então você tem que treinar isso. Um site que eu indico para vocês, que concurso. Tem questões lá que dá de balde. Resolva muitas questões. Tem outro também, Tec Concurso. E tem diversas, eu não estou fazendo propaganda de nenhum aqui. Estou apenas querendo ajudar vocês aí. Acho que muitos aí até utilizam já esses sites. Mas tem outros, só botar na internet, site de questões. E resolva questões demais mesmo. Não conseguiu resolver a questão? Entre em contato comigo. Professor, essa questão aqui, me explica o porquê. Por que o gabarito dela está errado? Manda lá no Instagram, manda lá no e-mail. Faça a preparação. Um cargo público vale muito a pena. Você receber lá a sua remuneração todo mês, sem precisar pedir nada a ninguém, ter lá a sua estabilidade, isso vale a pena. Mas isso tem um preço. Estudar, se dedicar. Então faça a sua parte. Tempo que você tiver, estude. Batalhe para conseguir o seu cargo. É um cargo bonito.
Um cargo, assim, eu sinto orgulhoso de dar aula para vocês, porque realmente o concurso de vocês é um cargo que eu admiro bastante. Então, faça valer, estudo para conseguir esse cargo aí. E vamos lá, que depender de mim, pode contar comigo aí. Quarta questão. Determinado estabelecimento comercial situado nas proximidades de equipamentos públicos, tais como escolas e hospitais, foi interditado pela vigilância sanitária, em razão de estar comercializando alimentos fora da data de validade e detalhes. Antes da interdição, o estabelecimento foi notificado e foi oportunizada a implementação da defesa. No mesmo ato, alguns alimentos foram apreendidos, sendo constatado, inclusive, que estavam impróprios para o consumo. Em defesa, a pessoa jurídica interditada alegou que a administração agiu de forma arbitrária, porque, para tanto, dependeria de ordem judicial prévia e de perícia produzida sobre o crivo do contraditório. A alegação procede. A pessoa jurídica interditada alegou que a administração agiu de forma arbitrária, porque, para tanto, dependeria de ordem judicial. O que eu preciso dessa questão é basicamente aqui, ó. Esse de cima ajuda, tem que ler, pode pular não. Mas o que a questão pede é isso aqui, ó. O cara alegou que dependeria de ordem judicial. Essa atuação foi a atuação de quê? Atuação do poder de polícia. Ele interditou, ó, vigilância sanitária. Não precisa dessa ordem judicial. Como eu vou explicar aqui, os atributos do poder de polícia. É só você lembrar a dica é a própria dica. E é o que? DI. O poder de polícia ele é, em regra, discricionário. Mas ele pode ser vinculado, professor? Pode. Por exemplo, na licença. A licença é um exemplo do poder de polícia vinculado. Mas, em regra, ele é discricionário. O C, você lembra de coercibilidade. É poder utilizar força. Poder aplicar o poder de polícia independente da anuência da pessoa lá, dela concordar ou não. Eu vou utilizar o poder de polícia. E a autoexecutoriedade é poder atuar sem a anuência do poder judiciário, sem a autorização do poder judiciário. Porque imagina o seguinte, imagina que um fiscal de vigilância sanitária chegou em um açougue e viu lá um bocado de carne estragada. E ele precisasse ir lá no poder judiciário pedir ao juiz para poder recolher aquela carne. O poder judiciário, todo mundo sabe que demora. Quando ele fosse lá pedir que recebesse a autorização do juiz, que voltasse, a carne já tinha sido vendida já. O cara tinha dado fim na carne, tinha feito inúmeras coisas. Então, é por isso que o poder de polícia, ele pode sim atuar sem a autorização do poder judiciário, sem a prévia anuência do poder judiciário. O cara vai lá e recolhe a carne e pronto. Aí você pergunta, professor, e o contraditório e ampla defesa ficaram aonde? Porque a pessoa chegou lá, pegou a carne e levou, e o cara dizendo, não, a carne não está estragada, não quero saber, está estragada sim, vou pegar e vou levar. Quer dizer que no poder de polícia não existe contraditório e ampla defesa? Não, existe sim. No poder de polícia existe o contraditório e ampla defesa, só que ele é posterior, ele é postergado. Como assim? Por conta do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, o poder de polícia ele vai lá atuar no interesse da coletividade. Então, se o cara está vendendo carne estragada, eu vou lá e recolho, pelo bem de todos. Porque ele vai vender essa carne aí, de quilo em quilo, para inúmeras pessoas. Então, por conta disso, do interesse da coletividade, eu vou lá e recolho aquela carne. Mas, o dono do açougue pode dizer, ir no poder judiciário e falar, ei, a carne estava estragada não, era apenas um produto, alguma coisa, ele vai lá e se defende, é garantido a ele esse contraditório ampla defesa, mas posterior, depois. Então, se na prova falar, no poder de polícia não existe contraditório ampla defesa, existe. A questão é que ele é posterior. A administração atua, depois que ela atua é que existe o contraditório e a ampla defesa.
Por exemplo, você parou seu carro em frente a um hospital público estacionado errado. O guarda de trânsito chega lá e vai rebocar o seu carro. Depois vai multar. Você pode recorrer da multa. É garantido o contraditório para defesa. Você pode dizer, não, rapaz, porque eu estava com minha esposa, meu filho doente, e apressado eu fui levar lá o prontuário do médico, bonitinho e tal, recorre antes. É garantido o contraditório, mas deve ter cuidado com isso. Então vamos lá. Procede a alegação do cara? Não, procede não. Então letra B também já foi para o espaço. Alegação improcede, pois a administração está autorizada, em defesa do interesse público, a limitar ou interditar direito dos administrados, sem ter que previamente recorrer ao Poder Judiciário, com fundamento no poder de polícia. Correto. Corretíssimo. Letra D. Improcede. Também poderia ser o gabarito, né? Mas vamos entender o porquê que não é. Pois a administração pode produzir atos discricionários. Sim, pode. Pautados em critério de conveniência e oportunidade. Também está correto. Que limitam ou interditam direitos. Atividades que não se sujeitam ao controle externo. Opa, aqui foi que matou. Tanto o ato vinculado como o ato discricionário, eles estão sujeitos, sim, ao controle. A diferença é o seguinte, eu quero que você anote aí. Me pediram aí a revisão sobre atos administrativos no começo da aula, e eu vou revisar um pouco aqui de anulação e revogação, e isso aqui também é muito cobrado em atos. É o controle judicial do ato vinculado e do ato discricionário. O ato vinculado é aquele que não tem margem de escolha, para fazer daquela forma e pronto. O ato discricionário ele tem uma certa margem de escolha, tem uma conveniência e oportunidade dentro dos limites legais. No ato, no controle de legalidade, ele é feito pela administração pública ou pelo poder judiciário. No controle discricionário, vou controlar o ato discricionário, o poder judiciário apenas pode analisar a legalidade desses atos, não pode analisar o mérito. O poder judiciário não analisa o mérito do ato administrativo praticado pelo poder executivo. Ele analisa apenas a legalidade. Então, o controle existe. A questão diz que não se sujeita a controle externo. Sujeita, sim, a controle de legalidade e não de mérito. A letra A dizia que a letra E, desculpa, não deu para enxergar também, mas aqui já disse que procede, já estava fora. Não era o nosso gabarito. Então, a quinta questão. As decisões que extinguem os atos administrativos por vício de legalidade e por razões de conveniência e oportunidade, dá-se os nomes respectivamente de. E aí, qual é o gabarito? Quero saber de vocês aí. Vocês estão fera mesmo aí. Todo mundo acertando tudo. Ninguém caiu em pegadinha. Ou se caiu, não falou aqui, né? Mas se você caiu em pegadinha, se você errou alguma questão aí, não fique triste, não. Aqui é para errar, para você aprender. Então, vamos lá. As decisões que extinguem os atos administrativos por vício de ilegalidade por razões de conveniência e oportunidade, dá-se os nomes respectivamente. Letra A. Anulação e revogação. Sim, até aqui está certo. Anulação é legalidade e revogação, conveniência e oportunidade. Então, até aqui, beleza. Agora, o que mata é aqui, ó. Não retroagindo seus efeitos à data da edição dos atos viciados, razão pela qual ficam preservados todos os efeitos produzidos à data da extinção. Aqui ele diz que tanto a revogação como a anulação não retroagia. E está errado, porque é apenas a revogação que não retroage. E trago logo para vocês aqui um resumo. Esse resuminho aqui mata tudo. As questões de anulação e revogação. Lê esse resumo aqui.
no sábado ou numa sexta-feira, tem gente que não gosta de estudar no sábado antes da prova. A anulação é a forma de extinção do ato administrativo. Eu vou anular o ato quando? Quando ele for ilegal. Eu vou revogar o ato quando? Por motivo de conveniência ou oportunidade. Eu só posso revogar o ato legal, o ato que esteja válido. Então imagina o seguinte: o prefeito de uma cidade, ele determinou que os funcionários lá da prefeitura iriam trabalhar 10 horas por dia, todos os dias. Esse ato, ele deve ser anulado ou revogado? Vamos lá, qual a resposta de vocês aí? O prefeito determinou que tem que trabalhar 10 horas por dia, todos os dias, domingo a domingo. Não tem essa. Eu vou anular ou revogar? Agora o seguinte, muito bem, o ato vai ser anulado. Por quê? Porque é um ato ilegal. A Constituição, lá no artigo 7º, ela afirma que tem que trabalhar 8 horas por dia e tem que ter um repouso semanal, preferencialmente aos domingos. Então, tem duas ilegalidades: 8 horas diárias e o repouso semanal, preferencialmente aos domingos. Então, eu vou anular. Agora, imagine o seguinte: o prefeito determina, o horário de funcionamento da prefeitura era de 8 às 5. E o prefeito determinou que seria de 9 às 6. Apenas aumentou uma hora lá e pronto. E ele verificou lá e disse: não gostei. Está muito ruim. Eu quero voltar para 8 às 5. Nesse caso, ele vai anular o ato dele ou vai revogar? O ato que passou de 9 às 6 vai ser anulado ou revogado? Nesse caso, vai ser revogado, porque o ato é legal. Era de 8 às 5, passou de 9 às 6. Beleza, 8 horas diárias. Mas por conveniência e oportunidade, ele fez um juízo de valor e disse: não é conveniente, eu vou revogar esse ato. Beleza. A competência para anular a administração pública e o poder judiciário. Para revogar é apenas a administração pública. Os efeitos: ex tunc na anulação. Tunc, você lembra de trás, retroage, volta para trás, ex tunc. Ex nunc, não retroage, é daqui para frente. Tem uma dica aí, não é minha, eu sou bem sincero, tem professor que pega dica de outros, né? Eu não gosto não, quando eu pego eu digo, essa dica é de outro professor. E essa eu vi no Instagram, não sei de quem é, mas é muito boa. Na questão do ex tunc e do ex nunc. É você lembrar aqui, ó, de T de testa e N de nuca. Quando você bate na testa, você vai para trás. Então, ex tunc é para trás, retroage. Quando você bate aqui na nuca, você vai para frente. Então, ex nunc, revogação, é daqui para frente. Beleza? Então, na hora da prova lá, se der o branco, bate lá, fica se batendo. A pessoa vai olhar para você e pensar que é doido, o fiscal também, mas não tem nada não. O importante é acertar. Vai lá se batendo lá, é bom que esperte o sono e pronto. A natureza da anulação. Decisão vinculada. Tá ilegal? Tem que anular. Então pronto. Já a revogação, decisão discricionária, fazer um juízo de valor. O alcance da anulação é para os atos discricionários e vinculados. A revogação apenas atos discricionários. E o prazo da anulação é de 5 anos. Para terceiro de fé. Se tiver de má fé, não tem prazo. Então, para quem tiver de boa fé, por exemplo, você entrou na SEMAR e no segundo mês veio lá uma gratificação. E você, essa gratificação aqui, eu não tenho direito não. Aí seu chefe, não, tem sim. Você foi, não, tem. Então você agiu de boa fé. Passou 5 anos, não pode mais anular aquela gratificação, não. Agora, você recebeu a gratificação e agiu de má fé, ficou calado, não disse nada. Opa, dinheiro a mais, vou ficar calado.
uns 7 anos depois descobrido. Aí, opa, se agiu de má fé. Então, vai poder ser anulado essa gratificação. Opa, não resolvi a questão. Apenas dar a dica e não voltei para a quinta questão. Então, por isso que o item A não é. Letra B, anulação e validação não, é anulação e revogação. Letra C, só revogação. E D também não, é os dois. E não apareceu aqui, para vocês terem o material, o gabarito é o item E. Na hora de converter aqui, sumiu o último item aqui, mas eles estão com o material e é o item E. Agora, análise da banca FCC para questões 2018. Questõezinhas aí saindo do forno. Fiquem atentos a essas questões. A banca está seguindo esse ano 2018, então possivelmente, da forma como ela cobrou aqui, vai cobrar na forma de vocês. Então, por isso que eu trouxe essas questõezinhas aqui para a gente analisar como a banca está agindo, a forma de cobrar dela. Custódio Bocaiúva é chefe de gabinete de uma secretaria de determinado estado. Certo dia, em vista da ausência do secretário estadual, que saíra para uma reunião com o governador, Custódio assinou o termo de nomeação de um candidato aprovado em primeiro lugar para o cargo efetivo em concurso promovido pela Secretaria Estadual. No dia seguinte, tal ato publicado no Diário Oficial do Estado, saiu publicado no Diário Oficial do Estado. Sabendo-se que a legislação estadual havia atribuído ao secretário a competência de promover tal nomeação, permitindo que este a outras autoridades hierarquicamente subordinadas. É correto concluir que o ato praticado é... Qual é o gabarito? Olha o que eu estou falando para vocês. Tem sempre uma historinha. Você tem que prestar atenção na história, porque senão você se perde. Professor, como é que... Treino, treino e treino e treino e treino muito. Tem que treinar bastante. Então, estamos lá. Custódio é chefe de gabinete de uma secretaria. Certo dia, na ausência do secretário, que foi para a reunião, o custódio, que é chefe de gabinete, não é o secretário, assinou o termo de nomeação de um candidato, aprovado em primeiro lugar no cargo efetivo. Publicado em Diário Oficial, só que a gente sabe que a competência é do secretário e não do custódio. E aí, esse ato, ele é válido? Não. Ele é um ato inválido. Ele foi assinado pela pessoa que não deveria. Quem era competente para assinar esse ato? O secretário. O custódio, ele assinou, mas ele tinha competência para fazer isso? Não. Ele não poderia fazer. A lei até disse, o delegado podia delegar, mas não delegou. Então pronto. Esse ato é inexistente? Não. Ato inexistente é do funcionário de fato. O que é o funcionário de fato? É, por exemplo, a pessoa que passou lá no concurso público e, de forma ilegal, ela comprou lá. Então, é um funcionário de fato. Imagina o seguinte, aconteceu até na Polícia Civil do Piauí. Algumas pessoas lá compraram o gabarito, não sei o quê, e aí teve o processo, acho que ninguém foi demitido não, mas na teoria era para ser demitido. E aí, é o que eu pergunto para vocês. A pessoa comprou o gabarito, passou, depois foi descoberto. Ela devolve o dinheiro que recebeu? Muita gente fica nessa dúvida. Devolve não, porque senão seria enriquecimento sem causa da administração. A pessoa trabalhou, mesmo que entrou de forma ilegal, mas ela trabalhou. Então, ela vai receber lá o salário dela. E o funcionário de fato, existe o usurpador de função, que é o ato inexistente, nesse caso, do usurpador de função. Que é o quê? É, por exemplo, um doido. A pessoa chega lá na rua e começa a apitar do nada e aplica uma multa de trânsito em você, assina um papel lá. Esse ato é inexistente. Não tem validade nenhuma. É um usurpador de função. Ele chegou lá, eu sou guarda. Acontece muito, a gente vê muito aí na cidade, no centro da cidade, aquela pessoa bota lá aqueles refletivo
e começa a apitar, mas aquilo ali não tem validade nenhuma. Então é um ato inexistente. C. Válido? Não. Inválido, pois segundo a Constituição, a nomeação de servidores é atribuição exclusiva e indelegável do chefe do Poder Executivo. Regra sujeita à observância em âmbito estadual por conta do princípio da simetria. Esse item D, ele assim tem uma cara de gabarito do tamanho do mundo, né? A banca induz você ao erro, pois segundo a Constituição, nomeação exclusiva. Não, de forma alguma. Aqui é para induzir o aluno ao erro mesmo. O gabarito é o item E, como vocês falaram aí. Parabéns. Inválido, porém sujeito à convalidação pelo secretário de Estado, desde que não esteja presente vício no motivo, objeto e finalidade. Convalidação, o que é isso? Convalidação é, entre aspas, eu consertar o ato. Não é uma forma de extinção, não. É eu consertar o ato. O ato foi feito de uma forma errada, eu vou lá e vou convalidar esse ato. A convalidação só pode ocorrer nos elementos competência e forma. Se ocorrer um vício, um erro, no motivo, no objeto ou na finalidade, não vai ocorrer a convalidação. Então, anote isso daí. Por que foi possível a convalidação aí? Porque o vício foi na competência. A competência era do secretário e o chefe de gabinete fez. Então, pode convalidar. O secretário vai lá e fala, não, era eu que tinha que assinar? Eu assino, pronto. Vou convalidar esse ato aqui, tranquilo. No elemento forma, também pode ser convalidado. Convalidação foco, exatamente, Vanessa. Eu também tenho outra dica, é você lembrar da Constituição Federal. Convalida a Constituição. O C, competência, e o F, forma. Também pode ser, a sua dica também é muito boa, foco, forma e competência. Ou então essa daqui, Constituição Federal, competência e forma na convalidação. Então, muito cuidado com isso. Aprofundando um pouco, não vai poder ocorrer a convalidação quando a competência for exclusiva e quando a forma for essencial à validade do ato. Competência exclusiva e forma essencial à validade do ato. Então, beleza. Vamos lá, sétima questão. A Lei de Processo Administrativo, que também está no edital de vocês, a Lei 9784, de 1999, estabelece que, no tocante à comunicação dos atos processuais aos interessados, vamos lá, o desatendimento da intimação do interessado importará em confissão ficta? Não. Essa lei é muito importante e o que é mais cobrado nela é essa questão da intimação. Por isso que eu revisei aqui, ó, questãozinha 2018. E eu vou logo revisar aqui com vocês essa questão da intimação. O processo administrativo. Você está lá no processo, você tem que ser intimado. Da mesma forma no processo judicial. A intimação no processo administrativo tem que ter uma antecedência mínima de 3 dias úteis. Cuidado. Se na prova falar 3 dias, está errado. É 3 dias úteis. É diferente de 3 dias. Então tem que respeitar essa antecedência mínima. E ela pode ocorrer por ciência no processo, a pessoa vai lá e tem ciência do processo, beleza, concordo. Via postal com aviso de recebimento, manda lá pelos correios com aviso de recebimento. Por telegrama ou outro meio que assegura a certeza da ciência. O CNJ está admitindo até pelo WhatsApp. Fala outro meio que assegura a certeza da ciência. Se a pessoa leu, ficou azul, já era, morreu. Então, a intimação por meio de publicação oficial. Quando é que vai ocorrer por meio de publicação oficial? Para interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido. Eu não sei quem é interessado em indeterminados. Ou então o domicílio dele é indefinido. Eu não sei qual é o domicílio dele. Como é que eu vou mandar um telegrama, uma via postal para ele, se eu não sei nem qual é o endereço dele?
Então, eu vou fazer uma publicação oficial intimando ele. Publique lá no Diário Oficial, ó, você está sendo intimado para isso, isso e isso. Beleza. Muito importante esse mapa mental aí. E aqui também, a intimação. Ela foi feita sem observância das prescrições legais. Por exemplo, foi feita sem a antecedência mínima. Não respeitou a antecedência mínima de 3 dias úteis. Mas o interessado compareceu, o comparecimento dele supra a irregularidade. Como assim? É 3 dias úteis, né? A intimação. Você foi nomeado com 2 dias úteis só. Tá errado. Mas você viu lá, chegou na sua casa, tá bom, compareceu. O fato de você comparecer supre a irregularidade e o processo tem seguimento. Agora, se não comparecer, a intimação vai ser... Então, letra A. Desatendimento da intimação importará em confissão ficta. Não. No processo administrativo, já mandei todo mundo... Tá certo, maridão, para. Desliga tudo. Tá acabando, já eles voltam aí pro Facebook, WhatsApp, ligeirinho. Depois que você passar, aí pronto. Então, desatendimento da intimação importará em confissão ficta. Não. Não existe a revelia nem o reconhecimento dos fatos no processo administrativo. Existe no processo judicial, mas no processo administrativo, não. Não existe a questão da revelia e do reconhecimento do fato. Se você não comparecer, o processo administrativo segue, normalmente. Não tem essa de você não comparecer, declarar revelia, você perdeu. Não. O processo segue normalmente. Somente deve ser objeto de intimação a produção de provas? Não. Não é somente a produção de provas, não. Existem inúmeras formas que pode existir a intimação. A intimação dos atos processuais é feita por publicação em diário oficial, cabendo ao interessado acompanhar os assuntos de seu interesse. A letra C quis fazer uma pegadinha, né? A intimação, ela pode ser feita por ciência no processo, telegrama, via postal com aviso de recebimento ou outro meio. E vai ser feita em publicação oficial apenas quando os interessados forem desconhecidos, um domicílio, que também a gente não pode determinar, domicílio indeterminado. Aí eu vou utilizar a publicação oficial, mas ela não é a regra, por isso que está errado. Letra D. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Sim, vai ser nula. Mas o comparecimento do administrado supre sua falta. Você chegou lá, compareceu, já era. Supriu a irregularidade. O processo tem prosseguimento. Corretíssimo. Entendeu? Vocês estão fera aí mesmo no direito administrativo. Quero ver todo mundo fechando essa prova. A intimação observará antecedência mínima de 10 dias úteis. Não, é o quê? 3 dias úteis. Questão da banca FCC desse ano já, 2018. Fiquem atentos. Para finalizar, nossa última questão, 2 horas de aula aí de revisão, conversando um pouco sobre a banca aí, sobre tudo. Estamos finalizando com várias quedas aí, né? Vários concorrentes querendo derrubar vocês, mas não vão conseguir. Vocês vão ser aprovados aí nesse concurso. Vamos nossa questão da FCC 2018. Indivíduo titular de cargo público efetivo de médico junto à administração pública estadual, provido mediante concurso público, foi eleito deputado estadual. À luz da Constituição Federal, referido indivíduo. Aqui eu alerto vocês para uma coisa. A banca FCC, ela gosta de fazer pegadinha. Ela gosta de induzir o aluno ao erro. E aqui ela misturou. O que foi que ela quis induzir você ao erro aqui? Ela colocou o indivíduo titular de cargo efetivo de médico. Para quê? Para você lembrar lá da Constituição. 2 cargos profissionais da saúde, não sei o que, médico. E falou do deputado, que já é outra regra, já é o artigo 38 da Constituição Federal. Que eu resumi o artigo 38 aqui. O cargo público foi eleito por mandato federal, estadual ou distrital, que é o quê? Presidente da República,
senador, deputados e governador. Ela vai afastar-se do cargo, emprego ou função e vai receber a remuneração do cargo eletivo. Cargo eletivo, eleição, você já lembra aqui. Então, foi eleito deputado, vai se afastar. Cuidado! Pegadinha já pela banca FCC. Não é exoneração que você vai pedir. Você vai se afastar do cargo. A banca coloca lá, foi eleito mandato de deputado, vai pedir exoneração. Opa, não. Pedir exoneração você não volta mais, já era. Então, cuidado. Mandato de prefeito. Você vai se afastar do cargo também, mas pode optar pela remuneração. Porque acontece muito, por exemplo, um juiz não, por exemplo, um auditor da Receita, alguma coisa assim, um cara que recebe 15, 20 mil aí por mês, aí é eleito para prefeito de uma cidade, vai receber 5 mil de salário, que tem, cidadezinha pequena do interior, ele pode muito bem chegar e dizer, não, eu sou prefeito, mas vou optar pela minha remuneração. Eu quero receber a remuneração lá no meu cargo. Pode? Pode. O prefeito ele pode optar. Toda eleição para prefeito em janeiro acontece assim. Sempre quando eu vejo, eu acho engraçado. Prefeito de cidade tal renuncia ao salário. Todo mundo fica, ei, o prefeito é honesto, não sei o quê. Aí pode ir atrás. Essas pessoas que renunciam ao salário de prefeito é porque são servidores públicos. Eles não renunciaram ao salário deles, não. Eles apenas optaram pela remuneração lá do cargo público, que com certeza deve ser maior do que a do prefeito. Então ele faz isso na jogada de marketing, né? Ele renuncia ao salário. Não, ele apenas optou pelo salário dele lá do cargo público. Malandragem, mas que dá certo, né? Sai na mídia, sai no Globo.com, sai em todo lugar. Então, mandato feito, ele vai se afastar, mas pode optar pela remuneração do serviço público ou do cargo eletivo. Mandato de vereador é o melhor que tem. Se eu fosse vocês, entrou na SEMAR, você é de uma cidadezinha pequena aqui do Piauí ou de qualquer outro lugar, se candidata a vereador. É a melhor coisa. Por quê? Porque tendo compatibilidade de horários, você já sabe o que é compatibilidade de horários, você pode ficar nos dois e recebendo dos dois. Olha a vantagem. Trabalha ali de segunda a sexta na semana, sábado é a sessão, você vai para a sessão e tal, passa o domingo lá na sua cidade, vai lá para o jogo de futebol e pronto, de boa. Então é o melhor cargo para você se candidatar ao de vereador. Mas se você quiser se candidatar a vereador de Teresina, por exemplo, aí pode ser um pouco complicado, dependendo da sessão. Se tiver sessão eleitoral, por exemplo, segunda, quarta e sexta, aí já pode ser complicado. Por quê? Porque aí não vai ter a compatibilidade de horários. Tem que existir a compatibilidade de horários. Professor, e se não tiver a compatibilidade de horários, aí vai utilizar a regra do prefeito. Então vamos lá, esquematizar aqui na sua cabeça. Vereador. Se tiver a compatibilidade de horários, vai ficar nos dois, vai receber dos dois. Não tem a compatibilidade. Não dá para ficar nos dois, não bate os horários. Aí, nesse caso, vai utilizar a regra do prefeito. Ele vai se afastar e vai optar pela remuneração. Beleza? Tranquilo? Isso aqui pode ser cobrado na sua prova por conta das eleições desse ano, né? Então, a banca gosta de atualidades, gosta de tema atual. Então, fica atento a esse mapa aqui, que pode ser cobrado. Principalmente essa regrinha de cima aqui, né? Que as eleições desse ano é justamente aqui. O mandato federal, estadual, distrital. Então, a banca pode cobrar isso daqui. Ela já cobrou, né? Nesse ano aqui, ó, 2018. E pode cobrar também na prova de vocês. Então, vamos lá. Poderá acumular o exercício do cargo público com o cargo efetivo? Não. Ele não vai poder acumular, não. Porque ele tem um cargo público e foi eleito deputado estadual. Então, ele vai ter que se afastar do cargo público de médico para poder ocupar o cargo de deputado estadual. Assim como as respectivas remunerações, não. Só poderia acumular se fosse vereador. Qualquer outro vai ter que afastar-se do cargo. Poderá acumular
o exercício do cargo público com cargo efetivo, desde que haja compatibilidade de horário? Não. Poderá acumular o exercício do cargo com cargo efetivo, desde que haja compatibilidade de horário, podendo perceber também não. A letra D é a pegadinha da prova. Não pode acumular o exercício do cargo público com cargo efetivo, uma vez que é permitida a acumulação apenas no caso do exercício de cargo público de professor. O que tem a ver uma coisa com a outra? A letra E, que é o gabarito, vocês já marcaram aí certamente. Não poderá acumular exercício do cargo público com cargo eletivo, devendo afastar-se do cargo efetivo, do cargo público. Portanto, como eu falei, guarda esse mapazinho aí, todos os outros da aula de hoje. E com isso a gente finaliza a nossa revisão aí. 2 horas de aula que, para mim, passaram rapidamente. Nem parece, começou a aula 8h30, né? Já tá chegando perto de 11 horas. Parabéns aí para vocês que ficaram até aqui, que nos acompanharam aí, ficaram firmes e fortes nessa aula. Então, a gente tem que parabenizar, porque realmente estudar todo dia, ser um concurseiro, demanda tempo, muito tempo mesmo, muita dedicação. Agradeço aí a vocês. Vou já ler as mensagens aí. Então, vamos lá. Muito obrigado, Jaqueline. Maria, não agradeço demais. O Arlon, muito obrigado. Alda. Professor, quantas questões você acredita que vai vir de direito administrativo? O direito administrativo ele ficou na parte lá de cima, né? Não ficou lá na parte específica. Então, talvez venha mais da parte específica. Mas o direito administrativo ele está muito ligado aí com o trabalho de vocês. O trabalho de auditor está intimamente ligado. Então, deve vir assim muitas questões. Eu acredito muitas questões de direito administrativo. Eu aposto umas 2 do Estatuto. Poder de polícia, possivelmente esteja lá, umas 2 também do poder de polícia, porque está intimamente ligado com o cargo de vocês. Processo administrativo também. Responsabilidade civil do Estado, pode vir uma questãozinha sobre isso. Atos, enfim, são temas assim, porque as bancas ultimamente estão costumando fazer o seguinte, cobrar assuntos que têm relação com o cargo. A gente viu aqui outras questões do poder de polícia que tem a ver com o cargo de vocês. Então, por isso que eu aposto muito nisso. Então, vamos lá. Jaqueline, faça mais. Vamos fazer sim. Muito obrigado aí, Maria Andressa, desculpa. Vanessa, Lívia. Vou esperar o PAD. Vamos sim, vamos fazer, como falei, vai ter outro. Vou tentar fazer quinta-feira, mas procura nas redes sociais. Alda aí, já vou seguir no Insta. Siga lá que tá. Os mapas mentais estão todos lá no Instagram. Estou sempre postando dicas. Procura lá as dicas. Tem atualizações, jurisprudência. Estou sempre postando lá. E aí eu vou postar a nova data também da nova revisão. Eu vou avisar para vocês aí. Aí quem teve os problemas que caiu, mas pode assistir novamente. Vai ficar lá o replay, você pode assistir. E é o que a mensagem que eu quero deixar para vocês, como eu falei, eu gosto de um pouco, não é nem puxar a orelha, é de ajudar o aluno, de mostrar para ele que ele tem que estudar todo dia, que ele está no caminho certo. Estudar é o caminho certo para você conseguir a sua aprovação. Então, agora, nessa reta final, renuncie de muitas coisas. Se uma pessoa chama para comer uma pizza, para ir para uma festa, para uma coisa, renuncia. Não vai dar certo, não vai dar para mim hoje. Eu já fui concurseiro como vocês. E eu sei o quanto que é ruim você estar aqui no foco, estudando. Aí uma pessoa lhe chama. Ei, vai bem ali, lavar louça. Vai bem ali no centro para mim, tu não está fazendo nada. Vai bem aqui fazer isso, vai fazer aquilo. Bora ali na rua. Quando você volta, você não volta mais com a mesma cabeça. Já quebra aquele ritmo aí.
E é ruim isso daí. Então procura evitar. Procura chamar sua mãe. Vai ter o replay, você bota só no finalzinho. Mãe, escuta aqui o que o professor está dizendo. Não sou eu não, é o professor. Escuta o que ele está dizendo. Então, mamãe, papai, titia, seja quem for, vovó, vovô, essa pessoinha aí tem que estudar. Deixa ele livre para estudar, tranquilo, deixa a cabeça dele livre. Tira tudo que ele tiver para fazer, porque estudar é cansativo, trabalhoso, a pessoa fica estressada, realmente. Então, deixa livre aí para estudar. Depois do concurso, aí sim, ó, depois do concurso, você pega a louça tudinha e bota para ela lavar, para passar o pano na casa todo santo dia, para ir no centro depois da prova. Aí sim, aí você desconte com toda a raiva do mundo. Mas até a prova, deixa ela tranquila para estudar, para resolver questões, não incomoda, dá o cantinho dela ali de estudo, e você também faça valer isso, estudando, lá batalhando para conseguir. O tempinho que você tiver, vá lá e estude. Eu utilizo isso até hoje. Eu tenho que preparar materiais, separar questões, alguma coisa, e às vezes eu tenho que ir no Detran, receber uma carteira, não sei aonde, resolver, eu pego e levo. Eu vou no ônibus. Uma vez eu estava no ônibus com o computador, fazendo material, olhando questões. Então a gente tem que aproveitar o tempo que tem. E batalhem, estudem, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, sinta-se à vontade aí, não tenha medo mesmo. Agora faça um cronogramazinho de revisão, vou revisar isso, vou revisar aquilo, eu estou fraco nisso, vou batalhar nisso, tenho que resolver questões. Estabeleça um limite, uma sugestão que eu dou, 50 questões por dia. Pegue 50 questões da FCC e resolva por dia. Agora é o seguinte, não é só resolver. Tem que resolver e analisar. Errou? Errou por quê? Foi falta de atenção? Caiu em pegadinha? Pois fica atento. Não, errei porque eu não sabia. Pois vai caçar meio de aprender. Vai procurar um professor para tirar uma dúvida, algo do tipo. Então, se você não tem muito tempo, estabelece 25 questões. Ajuda demais. Você vai ver. Faça isso. Quinta-feira, né? Sexta, você pode até deixar. Não, sexta, sábado, domingo eu vou me adaptando aqui. Segunda-feira eu arrocho. Segunda, 50 questões, 100, 200, não importa, 10. Você que vai determinar, de acordo com o seu ritmo. Mas faça isso, resolva muitas questões e compreenda o porquê de acertar e errar. Não, acertei no chute, então não valeu. Eu tenho que estudar isso aqui. Eu errei por falta de atenção, eu sabia, beleza. Fique atento. Não, eu errei porque eu não sabia. Pô, vai estudar. Então, beleza? Boa noite a todos aí. Um bom descanso. Eu realmente só tenho a agradecer a todos que ficaram aqui. Gostei da aula, do bate-papo. Foi tão bom que estamos aqui com 2 horas e meia e parece que começou agora há pouco. Então, gostei bastante. A próxima aula, vocês estão cadastrados já aqui na ProAluno, então vão receber aí por e-mail. E no Instagram também eu vou postar. Espero todos aqui, gostei bastante de vocês. Sigam lá no Instagram para a gente manter esse contato. Para estar sempre falando aí sobre prova, sobre concurso. Então, beleza. Todos e uma boa noite a todos. Muito obrigado.